que pode ser um pouco difícil de entender, nós lemos em Neemias capítulo 13, que quando ele confrontou algumas pessoas que estavam sendo desobedientes a claras ordens do Senhor, ele contendeu com eles, amaldiçoou e espancou alguns deles e lhes arrancou os cabelos e os fez jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. E se você me perguntar, será que Neemias ele perdeu a paciência, o Espírito Santo saiu dele, ele estava agindo com meios humanos aqui? Eu diria que não. Eu acredito que Neemias estava atuando dentro da esfera que Deus havia colocado para ele atuar, e isso era uma coisa normal dentro do contexto da Igreja de Deus no Antigo Testamento. Agora, até isso é difícil de encarar. Se você lê o Antigo Testamento, você lê o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Josué e vários outros livros do Antigo Testamento, você vai ver que pessoas eram apedrejadas por quebrantar o sábado, pessoas eram apedrejadas por praticarem homossexualismo, por desonrarem os pais e por obedecer outros requisitos da lei de Deus. Como que nós conciliamos isso com o conselho de Jesus a Pedro, por exemplo, de não usar a espada, o meu reino não é deste mundo, ou com o próprio mandamento que diz não matarás? Existe uma contradição? Como que nós respondemos isso? Alguém aqui gostaria de falar alguma coisa? Você tem uma resposta? Não, o castigo físico é previsto no Antigo Conselho. Ok. Só que Jesus ele formulou para você. Né? Então, é claro que o castigo físico foi previsto. É a previsão da lei de Moisés. No Antigo Conselho. Agora, um filho desobediente, se ele fosse extremamente desobediente aos pais, ele deveria ser levado à frente dos anciãos e ser apedrejado e tomar uma surra na frente de todos eles. Sim. Isso é previsão do Antigo Conselho. Agora, novo, não. Minha pergunta eu ia perguntar, você já acabou de responder, mas a minha resposta seria diferente da sua. No Novo Testamento nós não encontramos nenhum caso de castigo físico? Olha, encontramos sim, as cartas de Paulo, lá em Romanos. Abre aí, por favor, aproveita e lê. Romanos 13, capítulo, verso 1. Romanos 13, 1. Romanos 13, 1, do verso 1 em diante. Na verdade, esse texto que você vai ler, ele não trata especificamente das relações cristãs, vamos dizer assim. Eu estou falando dentro da igreja. A minha pergunta seria, existe algum caso de castigo físico dentro do Novo Testamento? Existe. Ananias e Safira. Tua mãe acertou. Não, mas Ananias e Safira, o que você está falando? Eu não estou perguntando quem castigou, eu só estou perguntando se existe, porque a gente faz essa diferença entre o velho e o novo concerto, como se no velho concerto nós temos um Deus que castiga e no novo nós temos um Deus amoroso que... porque eu estava pensando só no contexto do castigo por intermédio de um outro ser humano. Eu deveria ter formulado de forma diferente, mas a pergunta seria essa. Nós encontramos no Velho Testamento apedrejamento e outros castigos físicos que Deus trazia diante da igreja, diante do povo. Não era apenas uma igreja, mas era uma nação. E a questão não é quem estava sendo usado para castigar, mas no Novo Testamento nós não podemos esquecer que nós temos sim o castigo físico. E o objetivo era o mesmo, fazer com que outros temessem, outros compreendessem que Deus, com as coisas de Deus não se brinca. Agora nós temos que ainda responder outras questões, porque mesmo se está no Novo Testamento, como que nós conciliamos todas essas questões com um Deus de amor?
Deus mandar destruir os amalequitas, eliminando não somente os homens, mas as mulheres e até mesmo as crianças, não permitir que nada ficasse, ninguém permanecesse vivo. Como que nós conciliamos isso com o conceito de um Deus de amor? Como que nós conciliamos o que aconteceu com Ananias e Safira, ou a atitude de Neemias, com um Deus de amor? Deus, Ele é um Deus onisciente, Ele vê o fim desde o princípio. Nós acreditamos, e eu creio que a Bíblia ensina, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E se isso é verdade, então nós temos que aceitar que Deus, em sua infinita sabedoria e sua onisciência, conhecendo o fim desde o princípio, Ele já sabe o destino. Se Ele destruiu todos os habitantes da terra com um dilúvio, é porque Ele sabia que qualquer pessoa que fosse ser destruída com aquele dilúvio era uma pessoa que já estava além da capacidade de aceitar a vida eterna. Porque se alguém tivesse morrido sem ter ainda ido além do ponto de retorno, Deus de alguma forma teria permanecido injusto. Não é sobre essas questões que os justos vão estudar durante o milênio, e todo joelho dobrará, inclusive os dos ímpios, para reconhecer que Deus foi justo em todos os seus julgamentos. Então, ninguém, Ananias e Safira, não vão poder alegar: Senhor, mas se nós tivéssemos vivido 3 anos, nós teríamos nos rendido, nós teríamos nos convertido. Não existe isso. Se Deus trouxe a punição física naquele momento, é porque Deus sabia que eles já tinham ido além da capacidade de se arrepender. Agora, mesmo assim, existe uma diferença entre o velho e o novo concerto. E a diferença básica é que no velho Deus usava homens, Deus usava instrumentos humanos para fazer o que o Espírito Santo fez com Ananias e Safira, porque a forma de governo era diferente. Nós temos uma teocracia, nós temos uma igreja que também era um Estado, então leis civis eram mescladas com leis morais, e no Novo Testamento nós vemos Jesus dizendo para Pedro: Pedro, não use a espada. Então vamos voltar para o livro de Neemias e vamos ver mais uma vez a função que Neemias ocupava em comparação com Esdras. Neemias capítulo 5, versículo 14. Neemias, nesse capítulo 5 de Neemias, ele, no processo de construir os muros, percebeu que estava havendo um quebrantamento de leis morais e civis dentro do povo de Deus. Estava havendo exploração dos pobres. Neemias, ele viu a questão espiritual, mas ele também lidou com essa situação como um líder civil. Ele atuava como governador. Verso 14 diz: também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, falando de Artaxerxes. Então quem mandou Neemias foi Artaxerxes. Neemias era governador representando Artaxerxes em Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Então, Neemias, nesse período de 12 anos, em que ele recebeu liberação do rei Artaxerxes de estar em Judá, ele atuou como governador. Capítulo 8 de Neemias. Aqui nós temos a segunda fase do livro. Os primeiros 7 capítulos falam da construção dos muros. A partir do capítulo 8, os muros já foram construídos. E agora começa uma reforma espiritual e uma reforma civil dentro de Judá, dentro de Jerusalém.
Poderíamos, para dizer a verdade, dividir o livro de Neemias em duas partes. Capítulos 1 a 7, a construção dos muros. Capítulos 8 a 13, a construção dos muros espirituais. Ou seja, a lei de Deus estava sendo reerguida. Tanto que nós lemos no capítulo 8, verso 1, e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Verso 3: E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eu até vejo aqui um paralelo, né? Os primeiros 7 capítulos nós temos os muros físicos sendo erguidos, sob dificuldades e oposição. A partir do capítulo 8 nós temos os muros espirituais, que a lei de Deus representa uma proteção espiritual para o povo de Deus. Os muros físicos, uma proteção física. A lei moral, uma proteção espiritual contra os inimigos espirituais, inimigos invisíveis, que batalham contra a nossa alma. Então Esdras era o líder religioso, escriba e sacerdote, que tinha o papel de instruir a igreja na lei de Moisés. Verso 5: E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Então, irmãos, não tem nenhum mal em levantar as mãos e orar a Deus, não, tá? Nós hoje em dia procuramos evitar essa prática porque ela está associada ao pentecostalismo, ao movimento carismático que torna o sentimento o critério número 1 na religião. Então, quando certas práticas são associadas a coisas que podem dar uma impressão errada da nossa religião, nós evitamos. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos aqui na Bíblia um exemplo de levantar as mãos. Essa questão de levantar as mãos tem sido explorada e usada de um modo que talvez Deus nunca intencionou. Verso 8 diz, eu gosto desse versículo: E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Às vezes, eu queria só abrir um parêntese aqui, às vezes as pessoas, elas dizem: tudo que nós precisamos é a Bíblia, a gente não precisa de espírito de profecia. Vocês dependem muito de Ellen White. A Bíblia somente tem tudo que nós precisamos. Bom, eu queria dizer para vocês que a Bíblia, nos dias de Esdras, era o Pentateuco. Essa era a Bíblia. Vocês sabiam que o cânon do Antigo Testamento foi compilado e organizado por Esdras? Até os dias de Esdras não tinha Velho Testamento, não tinha os livros da Bíblia do Velho Testamento como nós temos hoje. Esdras foi o Erasmo do Antigo Testamento. Ele foi o homem usado por Deus para reunir os livros. Ele foi usado por Deus para escolher os escritos que se tornaram os escritos canônicos do Antigo Testamento. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é para o seguinte: o povo estava tão
mergulhado em apostasia e muitos anos de cativeiro, longe da vontade de Deus, longe de entender o sentido real da religião verdadeira, que pegar o livro de Gênesis, pegar o livro de Êxodo, pegar os escritos de Moisés, não era o suficiente para o povo entender a verdade presente. Toda a verdade presente nos dias de Esdras e Neemias estava fundamentada nos livros de Moisés. Os escritos de Moisés era a palavra de Deus até este momento na história. Os outros livros do Antigo Testamento só foram disponibilizados depois. Só que o povo não tinha condições de pegar os livros de Moisés, ler os livros de Moisés e dizer: esta é a verdade presente, assim devemos prosseguir, assim devemos proceder e ponto. Não. O povo, nos dias de Esdras e Neemias, precisavam do espírito de profecia. Eles precisaram de uma ajuda adicional à parte da palavra de Deus até então disponibilizada. Vocês estão entendendo? Eles tinham em mãos tudo o que precisavam para compreender a verdade presente. Só que eles, na condição que eles se encontravam, não tinham capacidade por eles mesmos de pegar a palavra de Deus e encontrar a verdade para aquele momento. Quero fazer um paralelo. A Igreja de Deus passou 1200 anos em um cativeiro babilônico espiritual, de 538 a 1798. Não faltava Bíblia, mas o povo precisou de uma ajuda adicional. Não era o suficiente os cristãos que saíram de Babilônia espiritual, depois daquele período de escuridão da Idade Média, eles, por eles mesmos, em sua condição que estavam, pegar a Bíblia e encontrar a verdade presente. A verdade presente, ela foi descoberta, ela foi identificada na palavra disponibilizada naquele momento, através de uma ajuda adicional que nós chamamos espírito de profecia. E tem mais, os 2 discípulos que estavam a caminho para Emaús, eles tinham todo o cânon do Antigo Testamento em mãos. Moisés, os profetas, os salmos, os provérbios, tudo que está hoje no Antigo Testamento, os 2 discípulos tinham como palavra de Deus. Mas com tudo aquilo, eles não entendiam a natureza do reino e da missão do Messias. E eles não tiveram condições de identificar em Jesus o rei de Israel. Eles tinham tudo para entender a verdade presente, mas eles precisaram de Jesus para caminhar com eles. E a Bíblia fala em Lucas 24 que Jesus abriu a mente deles, dando sentido ao que Moisés havia escrito, ao que os profetas haviam escrito, ao que Davi havia escrito nos Salmos, acerca das coisas que deveriam acontecer com ele. Então vamos ler mais uma vez aqui em Neemias capítulo 8, verso 8, porque nós vemos aqui que eles leram o livro de Moisés, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E o espírito de profecia tem esse papel, porque nós não temos condições de entender a Bíblia. Nós não temos, irmãos. Deveríamos ter condições. Deveríamos conseguir identificar toda a verdade presente só pela Bíblia. E se nós tivéssemos conseguido, não teríamos necessidade de espírito de profecia. Se os cristãos judeus do Novo Testamento
Se eles tivessem condições de entender só lendo o Velho Testamento, Deus não teria levantado Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem outros apóstolos para dar sentido aos escritos do Antigo Testamento. E se o povo nos dias de Esdras e Neemias tivesse entendido aquilo que Moisés havia escrito, eles não teriam precisado de uma ajuda adicional para dar sentido e entendimento ao que havia sido lido. Já vi um texto do Espírito Profecia, se me faz agora a mensagem escolhida, no mundo, afirmando essa situação. Hoje o povo de Deus, a humanidade não tem capacidade de entender isso. Embora haja a clareza a respeito de alguns assuntos, mas assuntos específicos assim não são compreensíveis, levando a necessidade de viver tudo isso. E muitos protestantes nos comparam com os católicos, porque os católicos dizem: nós não podemos entender a Bíblia, então nós precisamos do padre, precisamos do papa, do cardeal, para nos dar o quê? Sentido. Então talvez alguém me ouvindo vai pensar no católico. É um católico disfarçado de protestante, porque é isso que os católicos falam. Só que há uma diferença. Quando eu digo depender do Espírito de profecia, eu não estou falando em depender de homens, porque algumas pessoas confundem. Ellen White foi a pessoa que nós acreditamos que possuiu o Espírito de profecia. Não estamos falando de autoridade eclesiástica que está acima da autoridade da Bíblia. Estamos falando de uma pessoa que nós acreditamos corresponde com os critérios bíblicos para um profeta, uma profetisa, que é inspirada pelo mesmo Espírito que inspirou os escritos da Bíblia, os profetas da Bíblia, e o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ou seja, nós acreditamos que nós não estamos dependendo de uma pessoa para entender a Bíblia, mas estamos dependendo do próprio Espírito Santo. Dizer que nós não precisamos do Espírito de profecia para entender a Bíblia é igual dizer que eu posso ler a Bíblia sem precisar depender do próprio Espírito Santo. Estamos falando da mesma coisa? Espírito Santo, Espírito de profecia, mesma coisa. Espírito de profecia é o Espírito Santo atuando através de um instrumento humano para produzir obras inspiradas. E é o que aconteceu aqui nos dias de Esdras. Deus usou Esdras para dar sentido ao que já estava escrito e disponível ao povo. Neemias, quem era Neemias? Porque estamos voltando à pergunta que ficou da palestra passada. Por que Neemias tinha essa autoridade de bater nos outros e arrancar cabelo? E qual é a diferença entre Neemias e Esdras? Verso 9 diz assim: Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então nós temos dentro da igreja no Antigo Testamento autoridades religiosas, autoridades civis. É necessário que haja o poder civil para o bom funcionamento de uma sociedade? É necessário? Agora, Deus nunca deu para os sacerdotes essa função de punir com o braço da força. Deus usou os sacerdotes, os levitas, como instrutores em coisas espirituais. Mas será que é suficiente? Vamos olhar para a nossa sociedade hoje, a sociedade em que vivemos. Nós temos igrejas na sociedade, as igrejas promovem moralidade. Vamos supor que nós não tivéssemos uma autoridade civil e a única coisa que nós tivéssemos dentro da sociedade fosse instrumentos religiosos que promovessem sem força, sem espada, a moralidade, ou seja, a moralidade
fundamentado na lei de Deus, vocês acham que nós teríamos uma sociedade segura? O que vocês acham? Nós estamos tentando entender por que as coisas funcionavam da forma que funcionavam no Antigo Testamento. Precisamos ter respostas para isso. Algum ateu um dia vai te perguntar por que Deus apedrejava o homossexual no Antigo Testamento. Por que Deus não dava liberdade? Se Deus é um Deus de livre-arbítrio, por que o homossexual, por que a pessoa que queria desonrar o pai ou não queria guardar o sábado, por que ela não podia viver? Tudo bem que ela não ia ser salvo, mas por que ela tinha que morrer? Nós precisamos ter uma resposta. Então a pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: por que é necessário o poder civil em qualquer sociedade, inclusive a do Antigo Testamento, dentro da economia judaica? Para se ter ordem, não. Se nós tivéssemos só os sacerdotes promovendo a religião, promovendo os ensinamentos espirituais dentro da economia judaica, sem o braço civil para usar a espada para impor as leis da nação, como que ficaria? Eu estou agora comparando com os nossos dias. Nós temos igrejas, então nós temos ainda os sacerdotes na comunidade, na sociedade, não temos? Os líderes religiosos hoje, na nossa comunidade, nós vivemos num país professo cristão. Mais de 90% da população brasileira professa crer que Deus existe, que Jesus é filho de Deus. Nós temos um país católico protestante em grande parte. Então nós temos muitos sacerdotes, temos muitos pastores, não temos? Então, por que ter o braço civil se nós já temos suficiente pessoas promovendo a moralidade? O que vocês acham? Mas O que cada um aconteceria? pensa de uma forma diferente. Ok, cada um pensa de uma forma diferente. Mas todo mundo concorda que a gente não deve matar, nem roubar, né? Os governadores foram construídos por Deus. Sim. Mas Paulo, ele fala muito sobre isso. Sim, no contexto do Novo Testamento, Então eles então, têm autoridade diante de Deus de executar qualquer coisa que seja contra a própria lei. Eu acredito assim. no Novo Testamento nós temos claros ensinamentos de que o poder civil é necessário. Autoridade de Deus. Mas por que é necessário? O que aconteceria na sociedade hoje se nós não tivéssemos o poder civil? Se mataria. Um mataria o outro, mais forte. Será que é sempre suficiente pregar no púlpito que nós não devemos roubar e não devemos matar? Ou será que nós precisamos da espada para impor e restringir a conduta do ser humano? Essa é a pergunta. Aquele texto que eu pedi para você ler, se você ler agora. Romanos 13, Eu não vou poder ler por falta de tempo, mas Romanos 13 fala, é o conselho de Paulo sobre o dever do cristão de se submeter à autoridade civil, que é o instrumento de Deus na sociedade. O próprio Jesus falou. Então nós temos obviamente, uma clara instrução bíblica de que o poder civil tem uma função. Nós não temos dificuldades com isso no Novo Testamento. Então por que nós temos dificuldades com a ideia de o braço civil atuando dentro da economia judaica? Vocês entenderam? Por que nós temos dificuldades com isso? Não é a mesma coisa? O que aconteceria dentro da sociedade se nós dependêssemos só dos sacerdotes para ensinar a moralidade, sem um braço para impor a moralidade com a espada? Embora a grande massa, por exemplo, do Brasil, se diga protestante, não são todos realmente fiéis a Deus. Sempre vai ter aquele povo que vai estar dizendo que é... Não, isso aí é óbvio. Mas a pergunta... os demais também. Mas a pergunta, o tema aqui, para não desviar muito, é por que nós deveríamos nos constranger com a ideia de Neemias arrancar o cabelo da pessoa que estava quebrando uma lei? Se hoje nós acreditamos que o poder civil ele tem um papel de impor as normas da sociedade com a espada, por que Neemias não deveria fazer o mesmo, visto que estamos falando de uma nação, estamos falando de uma sociedade também? Não,
assim como hoje nós não podemos depender das igrejas para manter a sociedade ordenada, assim também no Antigo Testamento nós não poderíamos depender dos sacerdotes para manter a economia judaica em ordem. Mesmo que ele era um governador e ele não foi um líder diretamente espiritual, e eu Herbert, mas isso eu fui trabalhar no sistema penitenciário, há horas que há necessidade de entrar usar a espada, entrar com proteção, com bombas, porque senão não coloca ordem, Então o homem, infelizmente, o pecado, ele destruiu o ser humano, e se Deus não levantar essas autoridades, o que seria, nós podemos ver, eu não vou citar o nome, mas eu tenho acompanhado por meio de jornais e de reportagem, existe uma igreja aí que está sendo investigada pelo Ministério Público em geral, em que houve muitos desvios de dinheiro nessa organização. E o Ministério Público entrou e levantou toda a culpa da igreja, por causa da hipocrisia, por causa do roubo. Se não tivesse o Ministério Público entrar, imagine o que não estaria acontecendo. Fora as coisas que já aconteceram. Então, eu também vejo isso a monte de Deus permitindo que esses homens possam interferir para poder, no caso, não piorar mais. Eu vejo Neemias fazendo isso aí. Ele teve que usar a força para acabar com o mal que estava em Israel. Sim. Agora, se Deus manteve uma separação entre o braço religioso e o braço civil dentro da economia judaica, e se os sacerdotes tinham a responsabilidade de promover a religião e a moralidade sem a espada, que lição poderíamos tirar para hoje, em termos de como deveria funcionar numa sociedade como a nossa? Não sei se vocês entenderam bem a pergunta, mas será que a igreja, por exemplo, o pastor, ele vê o jovem jogando futebol no sábado, aí ele pega o jovem pelo cabelo e traz na frente da igreja? Será que é uma boa aplicação do texto de Neemias 13? Não, porque as pessoas vão usar uma pessoa explique por quê. Não pode ser só porque ele vai ser processado. Por que isso seria errado, independentemente das consequências? Por que isso seria uma aplicação errada? O coração das pessoas naquela época era mais endurecido? Não. Nós sabemos que muitos falam que nem por força nem por violência, né? Se for usada a força, vai... Mas a gente acabou de concordar unanimemente que a espada tem que ser usada. E nós concordamos que Neemias, ele agiu corretamente em arrancar o cabelo das pessoas. Eu penso o seguinte, então, que Deus, ele age com justiça. Então o desejo dele é que nós façamos o mesmo. Com justiça. Se tiver que ter uma repreensão mais dura, vai ter que dar. Ainda que seja que use da força, porque de certa forma a força causa um temor. A pessoa vai criar um medo. Vai vir um medo. Eu particularmente discordo que o pastor ou qualquer líder religioso teria essa prerrogativa dada por Deus de fazer isso. E mesmo assim eu creio que Neemias fez certo. Então eu quero que alguém me ajude a entender a harmonia aqui. No Antigo Testamento há uma sobreposição de funções. Uma pessoa só exercia muitos papéis. É igual Jesus lá no céu. Jesus, ele é o intercessor, ele é o advogado, ele é um monte de coisas. Esses papéis, ao longo da história cristã, Deus foi, principalmente no novo conceito, agora na nova aliança, Deus começou a separar, principalmente que o cristianismo deixou de ser... O cristianismo, ele não é uma nação, ele não tem rei, não tem território. Você acabou de falar algo que eu quero destacar, então... a questão do papel do Estado. Deixa eu só interromper para enfatizar. Tá. A partir do momento que a igreja deixou de ser uma nação, ela perdeu a prerrogativa e perdeu a função de impor com espada. É tão simples como isso. Porque não tinha um conserto, isso tudo estava centralizado na liderança, tanto o papel religioso quanto o papel civil. Na igreja cristã, Deus fez essa separação clara e precisa. Então, Deus tem a sua esfera de ação no mundo civil
e Deus tem sua esfera de ação no mundo religioso. E as orientações da Sr. White, até eu sou muito questionado com relação a irmãos que são policiais, irmãos que trabalham em várias atividades, a orientação da Sr. White era a seguinte, não só com relação a certas profissões, que Deus usa essas pessoas, mas é melhor que os cristãos deixem isso com eles, certo? É melhor que eu já fiz um monte de gente aí desistir de fazer concurso. Então, isso precisa, isso é necessário, mas é melhor que a gente não... Deus não quer que nós unamos essas duas funções. É melhor se eu sou cristão e o meu papel como cristão é promover a moralidade através da persuasão, eu não devo usar a espada, porque as duas coisas acabam sendo confundidas. A gente não ia falar. Era só a questão de levar em conta o período, né? O tempo, a mentalidade e as circunstâncias que levaram a esse tipo de atitude. A própria postura que Israel deveria ter tido e que foi incumbido e não cumpriu sua missão, então, cada reforma que se levantava, Deus respeitou a forma como Neemias agiu, porque toda a sua trajetória foi no sentido de reorganizar aquilo que Deus havia dito desde o princípio em Israel, que tinha sido desfacelado por apostasia. Então ele foi dotado de plena autoridade com o seu povo, que era um povo consciente, e havia recebido luz suficiente para saber que não deveria agir daquela forma. Neemias estava atuando dentro de sua legítima esfera, não há dúvidas disso. Só uma pergunta pequena aqui. Qual é a diferença que existe entre o ato de Neemias e Jesus dentro do templo, com o chicote? Porque Jesus ele não fez nenhum dano físico a ninguém, em primeiro lugar. A gente não vê Jesus agredindo fisicamente. Não fez, não punindo fisicamente. Foi uma coisa direta. Não desejado, por isso que ele colocou o chicote na mão apenas como um símbolo. Mas ninguém ele... E também tem outra, Jesus é Deus, então mesmo se ele tivesse usado o chicote, a gente não pode também. Mas agora Jesus deixou claro para Pedro, né? Quando Pedro levantou aquela espada para fazer uma coisa boa, ele estava promovendo uma causa boa, Jesus falou para não usar a espada. Em outro lugar, Jesus falou, meu reino não é deste mundo, os meus servos não lutam. Então Jesus estava estabelecendo uma nova ordem. Quando Paulo foi inspirado, Pedro foram inspirados a escrever que Deus tem um braço, o braço que é a autoridade civil e que ela deve ser respeitada, e eles chegam a dizer que é um servo de Deus, é um instrumento de Deus, é um ministro de Deus, como se Deus tivesse dois braços na sociedade, o braço religioso e o braço civil. O braço religioso usa a persuasão, o braço civil usa a espada, e tudo é para realizar os objetivos de Deus e manter tudo sob o controle. A igreja tem um propósito muito mais elevado, que é reivindicar o caráter de Deus. O braço civil é para manter ordem, justamente para que os propósitos de Deus, na esfera religiosa, possa frutificar. As mensagens das boas novas de Jesus enfatizou para que nós pregássemos. Uma das coisas que ele sempre falou que nós íamos ser perseguidos, íamos sofrer perseguições como ele, íamos sofrer da morte pronta. Então não é que nós estamos... se a gente for agredir... Então nós estamos contra os princípios das boas novas. Mas tem um trecho lá do grande conflito que até às vezes eu estou falando que se alguns irmãos vão encontrar lá no grande conflito, pode se questionar, né? Quando os valdenses estavam sendo perseguidos pelo negócio, eles estavam lá em cima da montanha, eles reagiram para se defender contra, inclusive a Sr. White fala que... Tem que ver se ela está apenas relatando ou se ela está dizendo que isso foi uma atitude correta, né? Ela pode estar só relatando. Mas eu me lembro que ela coloca que aconteceram coisas nesse momento que eles
que fosse se defender, numa das investidas de Roma contra os valdenses lá em cima, numa das vezes Deus interviu de alguma forma sobrenatural, eles ficaram confusos, começaram a matar a si mesmos, igual já aconteceu outras vezes eles se defenderam, mas é só nesse caso, tem mais outro que eu não lembro não. A não ser como os outros casos lá que foi, aí todo mundo sabe que não serviu para nada mesmo, que foi aquelas revoltas decorrentes de Martinho Lutero, que alguns seguidores deles fizeram uma chacina na Europa lá, mataram dezenas de milhares de pessoas lá. Vou passar a palavra para o Luciano. Muito obrigado pela participação.